Já ouviu falar de um futuro astro de Hollywood recusado por um time profissional de beisebol? Esse é George Clooney. E este é Oversaid, Mestres da Música. Eu sou Dick Carlson. Bem-vindo! Antes de começarmos, aqui vai um desafio rápido para você. Qual série de televisão fez George Clooney passar de ator em dificuldades a famoso da noite para o dia? E tente esta também. Qual suspense de 2025 vai reunir George Clooney e Brad Pitt nas telas pela primeira vez em anos? Comente seus palpites e continue assistindo, pois revelarei as respostas durante o vídeo. Veja como um garoto de uma fazenda de tabaco no Kentucky construiu uma das carreiras mais poderosas de Hollywood e comprou uma mansão de 100 milhões. Mas para realmente entender o homem por trás do charme, precisamos voltar no tempo, porque a infância de George é cheia de pontos de virada que moldaram tudo o que veio depois. George Timothy Clooney nasceu em 6 de maio de 1961 em Lexington, Kentucky. Seu pai, Nick Clooney, foi apresentador e âncora de televisão e sua mãe, Nina Bruce, ex-rainha da beleza, atuou como vereadora. Desde o início, George estava cercado por pessoas que se sentiam à vontade diante das câmeras, mas sua vida estava longe de Hollywood. George passou a maior parte de sua infância em Augusta, Kentucky, uma pequena cidade com pouco mais de 1.000 habitantes. Sua família vivia em uma fazenda de tabaco, levando uma vida simples e modesta. Com apenas 13 anos, George trabalhava nos campos, cortando tabaco por $3,30 a hora. Era um trabalho duro e suado, e aqueles primeiros anos ensinaram a ele o valor do dinheiro e a importância do esforço. Na adolescência, George teve paralisia de Bell, que deixou um lado do rosto temporariamente paralisado. Durou cerca de 9 meses e, mesmo curado, deixou um impacto profundo nele. George disse depois que isso o ensinou a rir de si mesmo e a não dar nada como garantido. Essa mistura de adversidade e humildade se tornou uma base silenciosa para sua resiliência posterior, tanto no set quanto atrás das câmeras. Na infância, George sonhava ser atleta profissional. Em 1977, aos 16 anos, ele fez um teste com os Cincinnati Reds. Ele não entrou no time, mas aquilo mudou tudo. Sem sucesso no esporte, buscou outros caminhos. Ele cursou jornalismo como pai, mas não se firmou na faculdade. Em 1982, George tomou uma decisão ousada. Arrumou uma mochila e foi de carona para Los Angeles com quase nenhum dinheiro. Ele ficou com o primo, o ator Miguel Ferrer, e frequentemente dormia no chão por um tempo. A vida em Los Angeles era uma luta. Ele aceitava qualquer papel que conseguisse. Ela teve pequenos papéis em séries como The Facts of Life, Roseanne e no filme O Retorno dos Tomates Assassinos. Mas ele ainda não era uma estrela. Ele também estava lidando com mudanças em sua vida pessoal. Em 1989, ele se casou com Talia Balsam em Las Vegas e foram morar em Los Angeles. Enquanto George buscava papéis maiores, o casamento se abalou e eles se divorciaram em 1993, pouco antes de sua grande chance. Clooney depois admitiu não estar pronto para esse compromisso. A experiência o marcou e, por anos, declarou que nunca se casaria de novo. Em 1994, tudo mudou. George conseguiu o papel de Dr. Doug Ross no drama médico Emergency Room, da National Broadcasting Company. O papel o levou de um ator em dificuldades a uma estrela da noite para o dia. Sua atuação lhe rendeu indicações ao Emmy e sua primeira grande plataforma. Após o sucesso de Emergency Room, George focou no cinema, evitando ser visto só como médico de televisão. Ele assumiu papéis ousados e intensos, como em Um Drink no Inferno, 1996, interpretando um assaltante de banco em um suspense de vampiros. Depois disso, ele fez Irresistível Paixão, em 1998, Três Reis, em 1999 e Mar em Fúria, em 2000. Esses filmes mostraram que ele dominava drama, ação e personagens complexos. Foi também durante esse período que o interesse de George por contar histórias se aprofundou. Ele queria mais que atuar, queria entender como tudo funcionava. Ele passou a ficar mais nos bastidores, aprendendo roteiro e direção. Pela primeira vez na vida, George começou a aproveitar as recompensas do seu trabalho. Ele comprou uma casa modesta em Studio City, perto de Hollywood, mas discreta. Seu estilo também evoluiu. Ele era famoso pelo visual Hollywood clássico. Ternos sob medida, camisas brancas impecáveis e relógios Omega. No início dos anos 2000, George Clooney já era um ícone global. Após anos de crescimento constante, essa foi a década em que tudo evoluiu. Seus projetos ficaram maiores e sua influência mais forte.
Tudo começou com 11 Homens e um Segredo, 2001. Com um elenco estelar, George liderou o filme com charme natural. O sucesso rendeu 2 continuações. No ano seguinte, ele adquiriu a Villa Oleandra, histórica mansão de 25 quartos à beira do Lago de Como, na Itália, por cerca de 10 milhões. Hoje ela vale mais de 100 milhões e continua sendo um dos bens mais icônicos dele. Em 2005, ele fez uma guinada ousada com Syriana, thriller político que o levou ao limite físico e emocional. Ele engordou, deixou a barba e entregou uma atuação que lhe garantiu o Oscar de melhor ator coadjuvante em 2006. Nesse mesmo ano, ele dirigiu e coescreveu Boa Noite e Boa Sorte, um drama em preto e branco sobre jornalismo e liberdade de expressão. O filme recebeu 6 indicações ao Oscar. Michael Clayton estreou em 2007, ampliando os elogios da crítica ao seu currículo. George construía uma reputação de integridade, inteligência e bom gosto nos bastidores. Ele cofundou a Seção 8 com o diretor Steven Soderbergh. Depois, ele fundou a Smokehouse Pictures, sua base criativa por muito tempo. Essas empresas permitiram que ele moldasse projetos desde o início. Ele lançou filmes como Argo em 2012, que ganhou o Oscar de melhor filme. Fora de Hollywood, George virou destaque de marcas globais. Sua parceria com a Omega Watches continuou, reforçando sua imagem atemporal. Mas o maior passo veio com a Nespresso. George assinou um contrato internacional de longa duração para promover a marca de café, ganhando reconhecimento mundial. Então veio a estratégia que mudaria para sempre o futuro financeiro de George Clooney. Em 2013, George e seu amigo Randa Gerber lançaram a Casamigos Tequila, que depois virou uma marca premium de lifestyle. Em 2017, a Diageo comprou a Casamigos por 700 milhões, mais 300 milhões em bônus de desempenho. Isso virou um dos maiores negócios de celebridades, tornando George quase bilionário. Esse tipo de riqueza trouxe uma vida de luxo discreto. George morava em uma vila de luxo em Cabo com os Gerbers. A garagem dele tinha carros elegantes como Porsche 911, Carrera, além de várias motos Harley Davidson. Mesmo com fama e sucesso mundial, George seguia notoriamente solteiro. Ele costumava dizer que não tinha interesse em se casar ou ter filhos. Mas então, justamente quando o mundo já tinha aceitado que George Clooney continuaria sendo o solteirão mais charmoso de Hollywood, ele surpreendeu a todos. Em 2014, George surpreendeu ao se casar com Amal Alamuddin, renomada advogada internacional de direitos humanos. Amal era elegante, inteligente e muito respeitada. O casamento em Veneza foi glamuroso e cheio de estrelas. Mas além das manchetes, isso marcou o início de um novo capítulo. Talvez o que mais define esse capítulo seja seu profundo propósito. George e Amal fundaram a Fundação Clooney para defender direitos humanos globalmente. Ele continua ativo com o Not on Our Watch e o The Century. Essas 2 organizações têm como foco prevenir genocídios e expor a corrupção, especialmente em regiões de conflito como Darfur. O compromisso deles com a justiça refletia valores pessoais alinhados, visíveis na vida em comum. Pela primeira vez, George parecia realmente estar em paz. Ele chamou Amal de o amor da sua vida e, em 2017, eles receberam os gêmeos Alexandre e ela. George surpreendeu ao se tornar pai aos 50, mas assumiu o papel com alegria. Amigos contam que suas manhãs começam com café e rotinas escolares, e as noites acabam com jantares animados entre amigos, como os Obamas, Meghan e Harry. Matt Damon, os Clooney, agora alternam entre várias casas luxuosas. Eles compraram uma propriedade histórica em Oxfordshire, Inglaterra, às margens do rio Tâmisa. Eles ainda passam os verões na vila de Lago de Como de George. Ao visitar a cidade, a família usa um apartamento privativo em Nova York com vista para o Central Park. Apesar da riqueza, o estilo de vida deles é surpreendentemente simples. George é frequentemente visto cuidando do jardim em sua propriedade no Reino Unido ou jogando beisebol de forma descontraída no Central Park. O patrimônio de George continuou crescendo profissionalmente. Sua fortuna foi construída não apenas na atuação, mas também em empreendimentos comerciais inteligentes e uma carreira de sucesso por trás das câmeras. Em 2021, ele começou a focar mais na direção do que na atuação. Naquele ano, ele dirigiu O Bar da Ternura, uma emocionante história de amadurecimento sobre mentoria e família. Nessa época, seu impacto foi além de Hollywood. Em 2022, lançaram o Prêmio Albi para homenagear defensores da justiça global,
como advogados, jornalistas e ativistas que arriscam a vida pela liberdade. O evento reúne agentes de mudança e celebridades, mostrando que, para os Clooney, o impacto é tão importante quanto a influência. E seu trabalho criativo continuou. Em 2023, ele lançou Os Garotos do Barco, um drama esportivo visualmente rico baseado na história real de uma equipe de remo subestimada. Esses filmes não buscavam números de bilheteria. Eles foram feitos para profundidade, emoção e conexão. Em 2025, Jorge iniciou uma nova área. Ele fez sua estreia na Broadway, em uma adaptação teatral de Boa Noite e Boa Sorte, a mesma história que ele já havia dirigido para o cinema. Desta vez, ele apresentou ao vivo e foi indicado ao Tony, consolidando sua transição para o teatro. Em 2025, os fãs aguardam seu próximo grande momento nas telas. Ele se encontrou com Brad Pitt para Wolves, thriller que já chama a atenção antes do lançamento. Mas hoje, Jorge prefere Craft a Spotlight. Sua energia criativa foca na direção, orientação de jovens cineastas e no desenvolvimento de histórias relevantes via a Smokehouse Pictures, produtora com Grant Heslov. Ele firmou contratos com grandes estúdios, mantendo a empresa ativa e influente no setor. Fora do trabalho, sua vida encontrou seu ritmo com a família e os amigos. Enquanto isso, o charme de Jorge continua inalterado. Ele continua famoso pelos ternos clássicos, voz calma e humor, agora somados à sabedoria de quem já viu de tudo. Seu sucesso financeiro só cresce. Mesmo anos depois de vender a Casa Amigos Tequila, Jorge ainda ganha com o negócio através de bônus e ações. Sua renda também é impulsionada por direitos de filmes, endossos de marcas e royalties de projetos anteriores. Em 2025, seu patrimônio é estimado em mais de 500 milhões. Ele tem um estilo de vida de elite, marcado por privacidade e propósito. Hoje, George Clooney é um homem em paz com quem ele é, um mestre em seu ofício, um homem de família e uma influência em Hollywood. Ele é um construtor de legado que reescreveu as regras da fama em seus próprios termos. Seus filmes construíram impérios, mas sua verdadeira história é sobre a força de se reinventar, a coragem de amar e a graça de quem fez da fama global um propósito duradouro. Qual parte da jornada de George Clooney mais te surpreendeu? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e, se estiver se sentindo inspirado, fique por aqui para a próxima história de lenda que vem por aí.